Eu errei. E eu tô aqui para me retratar e corrigir os erros que eu cometi. Falei sobre bets, falei sobre apostas. As opiniões que estão no meu vídeo anterior sobre isso até permanecem as mesmas, mas a forma, eu errei feio na forma e eu preciso corrigir essas coisas. E eu estou dando uma oportunidade a mim mesmo de corrigir o vídeo que eu fiz. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, dá uma passadinha no primeiro comentário ou na descrição desse canal para conhecer melhor o que a gente faz por meio dos links que estão lá. Dito isso, como que teologia e Bíblia podem nos ajudar na crise que nós estamos enfrentando por causa do mundo das apostas online, das bets e dos cassinos online? Eu elenquei aqui quais foram os erros que eu cometi no vídeo passado, e eu gostaria de apresentá-los a você. Eu vou fazer isso por tópicos, então, primeiro erro que eu cometi ao falar de bets e apostas, eu não levei em consideração o tamanho do problema que são as narrativas de esquerda e de direita. O que uma pessoa estar endividada com apostas e perder tudo, perder inclusive a família, ou até mesmo tirar a própria vida, o que isso tem a ver com esquerda ou com direita? Absolutamente nada. Entretanto, algumas pessoas, alguns de vocês talvez, entraram no meu último vídeo para dizer o seguinte: ah, Vitor, mas quem está se apropriando dessa pauta agora é o pessoal da esquerda. E a gente não pode se aliar, sucumbir, capitular. Não, capitular sou eu que estou falando, é o tipo de vocabulário que geralmente é mais meu. Mas a gente não pode baixar a cabeça para esses caras ou se aliar a eles. Cara, são 7 milhões de famílias endividadas com isso. 7 milhões de famílias. Os dados daquele vídeo apontam para 80% de pessoas que já pensaram em tirar com isso, por causa das dívidas. E tu tá preocupado com esquerda e direita? Meu amigo, essa é uma pauta legítima. E se você odeia a esquerda e a esquerda se apropriou dela, aproprie-se dela você também, porque sendo uma pauta legítima, você está trazendo uma pauta legítima para o seu lado político. Nesse canal a gente fala sobre política, mas não de política partidária. Você não vai me ver falando de candidato, você não vai me ver falando de partido por aqui. Você vai me ver falando de pautas políticas, essa é uma delas. Essa é uma pauta legítima. E quem se apropriar dessa pauta legítima está trazendo para o seu campo legitimidade. Então, a ação inteligente a se fazer é trazer essa pauta para o seu campo. Isso é o que é inteligente, o que significa que as outras coisas não são inteligentes. Aí você pode confeccionar o adjetivo que lhe for mais propício. Eu gosto de pensar naquele adjetivo que lembra um animal que geralmente se alimenta de feno, tem 2 orelhas meio compridas e não é coelho. Mas uma pauta legítima, cara, leva ela pra você. Agora, tem uma outra coisa. Um erro que eu cometi e que esse não costumo cometer, cometo muitos erros, muitos deles repetidos, porque também tenho as minhas burrices, tá? Mas esse não costumo cometer. Puxa, eu fui ingênuo. Eu achei que a cegueira ideológica não ia bater nesse tema, porque putz, é um tema óbvio, no sentido de que existe um lado certo e um lado errado. Eu, de fato, fui ingênuo, fui burro. Errei feio. Quão cego pela idolatria política alguém tem que estar para diante de uma tragédia humanitária, porque é uma tragédia humanitária, basta ler os comentários do meu último vídeo, não faça isso agora. Mas lá tem histórias e mais histórias de gente que perdeu tudo, de gente que perdeu a família, de gente que perdeu e só perdeu, e só perde, iludido, tá? Ouve as histórias. Quão cego ideologicamente alguém tem que estar para diante da tragédia humana pensar no lado político que sai mais fortalecido? Cara, se você tá nessa, repensa, viu? Repensa. E eu tô sendo aqui, eu tô regravando, eu tentei gravar esse vídeo antes e o tom não ficou legal. Eu tô trazendo a coisa para um tom mais amistoso para dizer o seguinte: pro seu próprio bem, eu sou a pessoa que vai te dizer isso na cara. As outras vão olhar e só achar você esquisito. Mas eu sou a pessoa que tá te dizendo isso frente a frente, como um amigo. Cara, se você não é capaz de perceber o lado certo das coisas, simplesmente porque você está jogando um jogo em que um determinado lado político sempre tem que estar certo, você já se perdeu. Você já se perdeu e provavelmente
Você já perdeu pessoas no seu entorno que não aguentam esse tipo de comportamento, de discurso. E muitas vezes essas pessoas não serão claras com você em relação a isso. Então, para você que entrou no meu vídeo anterior para comentar, poxa, mas isso é coisa agora da esquerda, Vitor, a gente não pode compactuar com a esquerda. Não compactue com a esquerda, traga a pauta legítima para o seu lado. Eu errei ao subestimar o poder do tamanho da polarização e do quanto as narrativas ideológicas penetram nas pautas importantes, inclusive nas pautas importantes para o ser humano, para a sociedade e sobretudo, para a igreja, porque tem muita gente do nosso meio que está caindo nesse negócio de bet e de aposta. Segundo erro que eu cometi vem daí. Cara, tivesse eu entendido o poder do viés ideológico, inclusive nessa pauta, tinha feito com essa thumb, com um título sugestivo. Bota a culpa no cara da esquerda, bota a culpa no Felipe Neto. E aí eu, com tanto de tempo de YouTube, com tanto de tempo trabalhando em internet, em comunicação que eu tenho, errar nisso, putz, eu sou burro pra caramba, né, meu? A culpa é do Felipe Neto, ele é o grande vilão. Você que é de direita, o que você quer que eu fale? Você quer que eu fale que o Felipe Neto é o grande vilão porque ele é um hipócrita, porque ele começou com esse negócio de bet e agora ele tá arrependidinho, porque agora muita gente tá percebendo que esse negócio realmente destrói a vida de famílias, destrói a vida de um monte de gente e agora ele já se adiantou, inteligente que é, pra ser... Você quer que eu fale que o principal vilão dessa história é o Felipe Neto? Tá falado, o principal vilão dessa história é o Felipe Neto. Com a história da Blaze, ele que começou com isso, ele que tentou normalizar a história de cassino, foi ele. Pronto. Você queria que eu falasse isso? Tá falado. O principal vilão dessa história é um dos ídolos da esquerda lá, é o Felipe Neto. Quantas vezes você quer que eu repita pra ficar bom pra você? Eu falo. Não tem problema nenhum. Zero. Espero que o arrependimento dele seja real. Só isso que eu tenho a dizer. Acredito que o arrependimento dele é real? Olha, eu tenho o direito de não acreditar, tá? Eu tenho o direito de não acreditar. Então, você quer que eu diga? O Felipe Neto é o principal vilão dessa história? Tá bom. Felipe Neto é o principal vilão dessa história e os outros influencers que continuaram fazendo, tiveram a oportunidade de se retratar sobre essa história de bet de cassino, quando deu o primeiro problema lá da Blaze, e não fizeram. E não fizeram. Inclusive, um monte de jornalista esportivo de esquerda por aí, que vive esbravejando ideologia e tudo mais, né? E que estão ganhando patrocínio e divulgando essas apostas. Inclusive alguns deles chegando ao papel ridículo de apresentar o conteúdo esportivo, mas no começo convidar você para ver qual que é a aposta que ele tá fazendo. Vem ver a minha fezinha aqui, hoje eu apostei no Real Madrid. Que papel ridículo, né? Tá bom. Você queria que eu batesse na esquerda? Tá batido. Tá? Errei. Errei por não ter dado essa abordagem. E aí, claro, o vídeo vai dar menos view, né? O Felipe Neto na capa, provavelmente esse daqui vai dar mais view do que o outro. E o que a gente quer é visibilidade para esse assunto. Não é necessariamente para mim, mas visibilidade para esse assunto. Então, errei. Errei com 7 anos de canal de YouTube, com não sei quantos anos de internet. Errei ao mencionar que a igreja presbiteriana, eu sendo, porque assim, é o seguinte, eu sou presbiteriano, né? Então a igreja presbiteriana do Brasil condena o ganho de dinheiro com o jogo de aposta. Errei ao dizer isso por ser mentira? Não, por não explicitar exatamente onde. Aí me toca vir ter que explicar no comentário, porque vai ter gente, porque teve gente espalhando desinformação de que não tem problema nenhum, você é um mentiroso e tudo mais. Então vamos lá. Pergunta 142 do Catecismo Maior de Westminster, que comenta o 8º mandamento, né? E lá nessa pergunta 142 do Catecismo Maior de Westminster, você vai encontrar a condenação daquilo que a gente chama de jogo dissipador. Tá? Participar de jogo dissipador para você que é presbiteriano é pecado. Ponto, fim. Tá? É o principal motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, nem de longe, nem de perto, nem de meia distância. Tá? Não é. Mas o fato é que desde o século XVII, pelo menos, que já se percebe que o jogo dissipador
Ele é dissipador. Ele dissipa. Ele dissipa as finanças das pessoas. Ele dissipa os bens das pessoas. Ou, no português do nosso tempo, a banca sempre vence, a casa sempre vence, o cassino sempre ganha, a bet sempre leva. Sempre. É por isso que chama... E aí tem o outro burro, tá? Tudo bem, eu não vou tirar ninguém do vício chamando o cara de burro, mas foi burro. Chama jogo de azar. Por que você é um imbecil que acha que você vai ter sorte? É jogo de azar que chama. Ou, no Catecismo Maior de Westminster, jogo dissipador. O que você acha? Que os seus... É porque você é mais bonito? É que você nasceu com o nariz virado para a superfície lunar? É por isso? Não, eu não vou perder. Errei ao não dizer claramente: a casa sempre vence. A casa sempre vence. E a casa sempre vencendo, isso configura, economicamente falando, uma situação em que o jogo econômico não é um jogo de equilíbrio perfeito no sistema de preços. Tá? Errei ao não falar um pouquinho de economês para você, libertário adolescente, com 40 anos, que ainda não entendeu que nem todos os jogos dentro do capitalismo funcionam com perfeição dentro do sistema de preços. Então, existe um negócio chamado monopólio, existe um outro negócio chamado oligopólio, existe um outro negócio chamado oligopsônio, que são problemas de mercado que fazem com que o sistema de preços não funcione como deveria funcionar. O que você está sugerindo, Vitor? Você está sugerindo, então, controle do Estado? Olha, alguma regulação tem que ter. Proibição? Bom, a gente viu o que aconteceu com o jogo do bicho ao longo de todos esses anos, né? É complicado, é um assunto difícil. Eu efetivamente não acho que o Estado sozinho dê conta de resolver o problema das bets, mas alguma regulação inteligente tem que fazer. E, idealmente, faça-se olhando para quem já fez. Olhando para o que outros países já fizeram. E aí nós entramos num outro problema, que eu errei ao não dizer ao apresentar os números e os dados que o Eduardo Moreira apresentou, a especificidade da velocidade com a qual os brasileiros entraram de cabeça nas bets virtuais. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja só, nós entramos nessa brincadeira de apostas virtuais recentemente. E em questão de 5, 6 anos, nós fomos de não ter isso no nosso contexto para sermos o segundo maior país que mais aposta online. Ou seja, as pessoas já estão enfiadas no meio dessa história. O Estado sozinho não vai dar conta de resolver isso. Pode até fazer algum tipo de regulação, mas é provável que nós estejamos diante de um tipo de problema cultural sem precedentes em outros lugares, em outros países, para que nós possamos tomar de exemplo, de benchmark, de exemplo de melhores práticas para tentar coibir o consumo, reduzir o consumo, desestimular o exagero, pelo menos, nesse consumo. A gente não tem exemplos para usar como melhores práticas. Sabe o que isso significa? Isso significa que, e aí vem o motivo que, de novo, eu errei por talvez não ter explicitado da melhor maneira, o motivo pelo qual eu acredito que pastores e igrejas têm um papel fundamental no combate às bets e no combate ao empobrecimento da população brasileira por causa dos cassinos online. Porque a nossa mensagem teológica, se pregada de acordo com o texto bíblico, dentro do Evangelho, apresenta soluções para a saída dessa circunstância e dessa situação. Em primeiro lugar, porque o encontro com Cristo transforma pessoas. Quem trabalha num ambiente eclesiástico de fato e com evangelização, de fato sabe disso. O mesmo Deus que liberta do álcool, o mesmo Deus que liberta de drogas, o mesmo Deus que liberta de uma vida sexual promíscua,
é o mesmo Deus e a mesma mensagem e o mesmo evangelho que liberta do jogo. Então nós precisamos pregar sobre, e aí eu errei de novo por não ter trazido isso, sobre ganância. Colossenses 3, capítulo 5. Por que você está querendo enriquecer a qualquer custo e sem trabalho? Porque é isso que é o jogo. Enriquecer rapidamente a qualquer custo e sem trabalho. Colossenses 3, capítulo 5. A gente precisa se livrar da ganância, que é idolatria, de acordo com Paulo. Literalmente isso é o que ele diz em Colossenses 3, 5. Para que a gente saia da ganância, que é a idolatria. Por que essa ganância? Precisamos pregar isso. Estamos à frente dessa mensagem. E aí, errei ao não levar em consideração a má fama que os pastores adquiriram quando o assunto é dinheiro nos últimos 20 e 30 anos no contexto brasileiro. Algumas pessoas, provavelmente pós-cristãs, ex-evangélicas, ou mesmo pessoas que nunca foram religiosas ou evangélicas, mas que têm uma percepção da figura pastoral como essa figura que arranca dinheiro do pobre, e que muitas vezes é verdade. Algumas pessoas vieram comentar no seguinte sentido: não bota o dinheiro na Bet não, vai dar os 10%. Então, vai enriquecer o pastor aí com seus 10%, alguma coisa assim. Então, se a gente quer falar sobre esse assunto de bet, de aposta de cassino, a gente tem que ter uma ética financeira dentro da nossa igreja que seja muito mais elevada do que geralmente tem sido. Para tratar as finanças da igreja com transparência, para explicar a lógica de generosidade do Novo Testamento, para não almejarmos como pastores, enriquecermos pessoalmente com as contribuições das pessoas, que são contribuições para o ministério e não para o nosso conforto. Então, esses são erros que eu identifiquei na forma como comuniquei o meu primeiro vídeo sobre bets, e eu espero que esse aqui, então, de fato, corrija aquilo que no primeiro vídeo ficou faltando. Eu errei, sobretudo, ao apontar muito en passant que tipo de solução a igreja é capaz de dar para esse tipo de problema, que não para na pregação e no púlpito, mas passa por um gabinete pastoral ativo que atende pessoas que eventualmente tenham esses problemas, passa pela organização dentro dos nossos conselhos, ministérios. No caso meu, presbiteriano, geralmente isso se faz dentro da junta diaconal. Prepararmos, como nas igrejas onde eu passei sempre houve, uma cartilha de educação financeira para as pessoas que eventualmente procuram ajuda da igreja, que a igreja dará essa ajuda financeira quando a pessoa está em uma situação de dificuldade, mas dá também a educação para que essa pessoa não caia de novo nos mesmos erros, se foi uma questão de erros cometidos que a levaram àquela situação, né? Não caia de novo nos mesmos erros que ocasionaram o endividamento, etc. Então, você pode ter um ministério de educação financeira. Se você está numa igreja presbiteriana, coloca isso dentro da tua junta diaconal. Tua junta diaconal provavelmente é quem avalia os casos de pessoas que estão passando por necessidade, que precisam de ajuda da igreja. A própria junta pode ajudar a pessoa a entender melhor por que ela chegou naquela situação. Ah, não, Vitor, a minha igreja funciona diferente. Tudo bem, como você vai planejar para que as pessoas tenham uma melhor educação financeira? E aí, nem só na questão de bets e apostas, mas também na questão de como funcionam juros, por que endividamento é ruim, como faz para guardar um pouquinho de dinheiro quando é possível, né? Enfim, a gente pode fazer muito melhor do que a gente tem feito. Quando eu identifico que eu posso melhorar o que eu já fiz, pelo menos a minha tentativa é refazer e refazer melhor. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.